Olá, queridos alunos do Colégio Batista Lodovicense. Eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem muito especial para vocês. Então vamos prestar atenção e ficar bem atentos. E eu espero que essa palavra chegue ao coração de vocês, tá bom? Quem aqui já ouviu falar em emojis? Aquelas figurinhas engraçadas que a gente usa na troca de mensagens pelo celular. Vocês já ouviram falar nelas? Eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês. Essas figurinhas que manifestam assim, alguma emoção, elas são usadas para a gente expressar para as pessoas que estão lá, que a gente está conversando, algo que a gente está sentindo. Então, por exemplo, essa imagem aqui demonstra que a gente está extasiado, impressionado com alguma coisa, né? Entusiasmado com alguma coisa. Essa daqui demonstra que a gente está triste, chorando, triste com alguma coisa que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente ficou sabendo. Essa daqui é quando a gente está com raiva, quando a gente está irado. Então a gente coloca essa imagem para expressar que a gente está com raiva, que a gente está irado, não é mesmo? Mas hoje, crianças, eu vim falar para vocês de uma emoção muito comum nesses dias que a gente tem sentido ultimamente. Eu vou primeiro contar uma historinha e vocês vão me dizer que emoção é essa, tá bom? Vamos lá. Eu estou indo para minha escola, de repente, pula na grade de uma casa um cachorro latindo bem forte. O que eu sinto quando eu tomo um susto e vejo aquele cachorro latindo? Eu sinto... A gente sai correndo e aí a gente fecha a porta. Isso, mas a gente sente... Essa cara aqui é de quê? Aí a gente faz uma cara bem forte para esse cachorro. Essa aqui é uma expressão de medo, a gente sente medo, não é verdade? E sobre o medo que a gente vai falar hoje aqui, sobre o medo que nós vamos conversar hoje aqui, tá bom? E aí, sobre o medo, eu me lembro de uma passagem que tem na Bíblia lá em Salmo 56:1, e é sobre esse versículo que tia Débora vai falar para vocês. Diz assim, ó: mas quando eu estiver com medo, eu hei de confiar, ó, eu hei de confiar em ti, Senhor. Em me vindo medo, eu hei de confiar em ti, Senhor. Salmo 56:3. E é sobre o medo que nós vamos conversar hoje. Combinado, crianças? E a história que tia Débora vai contar hoje é a história de Moisés, um homem de Deus que também sentiu medo. Lá em Êxodo 1, na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 1, vai nos contar a história de Moisés. E Moisés, crianças, foi um homem que, bebezinho, já passou por grandes dificuldades que com certeza causaram medo nele. Quem lembra a história de Moisés sabe que Moisés foi um bebezinho que foi colocado por sua mãe dentro de um cesto e em seguida foi colocado em um rio, mas pela providência de Deus, pelo cuidado de Deus, a sua mãe pôde cuidar dele até que ele fizesse 12 anos. E em seguida ele foi cuidado pela filha de Faraó. E aí, lá nos luxos do palácio, vivendo no palácio, ele começou a se entristecer por tudo que o seu povo, os hebreus, estavam passando. Os hebreus, lá no Egito, estavam sendo escravizados, estavam sofrendo com as forças de Faraó. Faraó escravizava o povo hebreu. E aquilo foi entristecendo Moisés, porque Moisés sabia que os hebreus eram o povo dele, era o povo que ele nasceu, era o seu povo de origem. E em algum momento Moisés sentiu medo. A Bíblia diz que Moisés, ao ver que um dos seus irmãos hebreus estava sofrendo, estava sendo açoitado, ele foi e matou aquela pessoa que estava demonstrando violência para com seu irmão hebreu. E aí ele pensou que ele estava fazendo escondido, mas de repente algum egípcio comentou aquilo que ele fez, dizendo assim: ah, você pensa que eu não vi o que você fez com aquele egípcio? E aí ele percebeu que ele havia sido descoberto. E a Bíblia diz que ele sentiu medo. E por causa disso ele fugiu. Ele fez algo que era extremamente errado. Ele matou uma pessoa. Ele não conseguiu segurar, ele não conseguiu controlar suas emoções.
a emoção da ira que ele sentiu naquele momento. E por isso ele fez algo que não agradava a Deus. Logo em seguida, quando descoberto, ele sentiu medo. Esther, tu já sentiu medo? Eu sinto medo de escuro, eu sinto medo de trovão. Isso, mas sabe o que a Bíblia diz, Esther? Que quando a gente sentir medo, nós precisamos confiar em Deus. Moisés fugiu com medo. E sabe o que aconteceu depois, crianças? O Senhor teve um encontro com Moisés e o Senhor Deus encorajou Moisés a voltar para resgatar o seu povo, a voltar para o Egito, para libertar o povo de Deus da escravidão dos egípcios. Mas Moisés, crianças, orou ao Senhor e ele foi encorajado por Deus a substituir o medo que ele tinha pela confiança no Senhor, e por isso ele pôde voltar ao Egito e lá no Egito encorajar o seu povo. Várias vezes, a gente é possível ver na Bíblia que várias vezes Moisés, que antes tinha medo, foi aquele que levantou a voz para o seu povo e disse: não tem mais, não tenha medo, confie no Senhor. Moisés deixou que a emoção dele, os sentimentos dele fossem tratados por Deus. E aí nós podemos nos lembrar do nosso versículo: em me vindo temor, em me vindo medo, hei de confiar em ti, Senhor. Nós temos vivido tempos, crianças, em que muitas crianças como vocês têm vivido temor, têm vivido medo, o medo da pandemia, o medo de pegar a doença, o medo da morte, o medo de muitas coisas, medo de perder alguém especial. Mas a Bíblia diz que em me vindo temor, hei de confiar em ti. Essa verdade ainda é útil para a gente nos dias de hoje. Em me vindo temor, hei de confiar no Senhor. Hei de confiar naquele que tem o controle de todas as coisas, naquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, naquele que tem o poder de curar, de sarar qualquer doença, naquele que é o médico dos médicos. Eu quero encorajar você, criança, a, diante do medo, confiar em Deus, confiar no Senhor. Amém? Vou confiar em Deus! Mas, como a Bíblia diz, lá em Salmo 56:3, mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, Senhor. Que essa mensagem, criança, encontre lugar em seu coração. E eu queria desafiar você a encorajar outros amigos, outras pessoas. Você pode fazer isso gravando um vídeo de 30 segundos com o celular na horizontal. Peça para o seu pai, para sua mãe lhe ajudar e envie seu vídeo para o WhatsApp da sua professora. E vamos encorajar outras pessoas a, num momento como esse, de isolamento, de confinamento, confiarmos no Senhor e diante do medo, possamos colocar as nossas emoções diante do Senhor, que Ele pode transformar as nossas emoções. Nós podemos, com a ajuda de Deus, vencer também os medos que vão nos afligir em tempos como este. Que Deus abençoe você. Beijo!